Você acredita no arrebatamento? Eu creio. E você? Mas a grande pergunta é, como será? De que jeito? Que modo? E o que a Bíblia diz sobre isso? Quer saber mais? Acompanhe conosco nesse vídeo. Saudações em Cristo, eu sou o pastor Adriano Menezes e estou passando para compartilhar aquela palavra com você. Nessa série de estudos estamos falando sobre arrebatamento. Bom, eu creio no arrebatamento. Se você não viu ainda a parte 1 dessa mensagem, ver aí no canal, no link abaixo na descrição, para você ver sobre arrebatamento, o fim revelado no começo. Na continuação dessa série de estudos, nós queremos falar sobre essa pergunta: se o arrebatamento existe, como ele se dará? Bom, a primeira pergunta eu quero responder dizendo sim, ele existe. É só você verificar aí o nosso link e perceber que o arrebatamento está revelado em toda a Bíblia Sagrada, mais precisamente o Gênesis, o livro dos princípios. Todavia, a segunda pergunta remete a uma reflexão maior. Como isso se dará? De que forma? De que maneira isso acontecerá? Bom, eu quero tomar como base a expressão de Paulo à igreja em Tessalônica. A igreja de Tessalônica era uma igreja fervorosa, temente, piedosa, e eles estavam apreensivos quanto à volta de Jesus. Eles esperavam Jesus para aqueles dias. E de repente surgiu um comentário: ele já veio, como foi? Paulo então precisa escrever. E na sua primeira carta, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer: irmãos, eu não quero que vocês fiquem ignorantes acerca desse assunto. Estas coisas caminharão assim. E o texto que eu quero começar lendo está no capítulo de número 4, no versículo de número 14. Ele diz: cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim, também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo começa a revelar que acerca da volta de Jesus há dois grupos de pessoas: os que morreram e os que estão vivos na ocasião. Nós chamamos isso de igreja militante e igreja triunfante. Igreja triunfante são os irmãos que abraçaram a fé e morreram na esperança de sua salvação. Eles já triunfaram, suas almas estão descansando. A igreja militante são os vivos, eu e você, que estamos nessa batalha de fé. E Paulo apresenta a volta de Jesus para esses dois grupos de pessoas. E o versículo 16 vai explicar dizendo algo mais. Pois o mesmo Senhor descerá do céu. Veja a expressão, ele desce do céu com um grande brado, com um grande alarido na versão atualizada. A voz do arcanjo ao soar da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora começa a dar mais detalhes. Ele desce, será dada uma ordem, a trombeta tocará, ele descerá e a igreja triunfante volta, ela ressuscita, ela acorda. Alguém pode fazer uma pergunta interessante. Se a igreja já está salva, os que partiram para a eternidade já estão salvos, por que vão ressuscitar? Essa pergunta é ótima e eu posso te ajudar a entender da seguinte forma. A salvação, ela é plena. Nós chamamos isso de plena salvação quando ela alcança o homem nas suas três dimensões: corpo, alma e espírito. Ao partir para a eternidade, o pó volta ao pó. O espírito e a alma, essa parte indestrutível, volta a Deus e ali segue sua eternidade. Mas na volta de Jesus, os que estão em Cristo ressuscitarão para receberem um novo corpo, um corpo glorioso, semelhante ao que Jesus teve ao ressuscitar. E ao receber esse novo corpo, ele agora, corpo, alma e espírito, será levado ao céu. Isso é salvação plena. A mesma coisa acontecerá com aqueles que morrem sem Deus. No último dia, ressuscitarão para o juízo final e recebem o seu corpo para serem lançados, corpo, alma e espírito, no inferno. Essa expressão ela é facilmente entendida quando Jesus diz: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. O homem que vai para o inferno vai plenamente, corpo, alma e espírito. O homem que vai para o céu, plenamente, corpo, um novo corpo, alma e espírito. E quando o Senhor descer do céu, os que morreram em Cristo ressuscitam.
ressuscitam para cumprir aquela palavra de Paulo. Em Coríntios ele vai dizer que a corrupção vai se revestir da incorrupção, que a corruptibilidade se revestirá da incorruptibilidade, para que seja consumada a palavra, tragada foi a morte pela vitória. Paulo continua falando nesse texto dizendo, depois que os irmãos ressuscitarem, nós, a igreja militante, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Lembra de Ló? Nós falamos sobre ele no vídeo anterior. Ele foi arrancado, ele foi tirado da terra para que o juízo se manifestasse sobre Sodoma. A palavra arrebatar é exatamente isso, arrancar, tirar com força. A expressão melhor é tirar com poder. E a expressão é essa, serão arrancados, tirados com poder, e encontrarão com os irmãos, e irão ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Em um determinado dia, o pastor estava ministrando uma reflexão sobre o arrebatamento, e alguém perguntou, como isso se dará? De que forma estas coisas acontecerão? Sua resposta, tão brilhante quanto a pergunta, o arrebatamento será o dia glorioso, em que se manifestará os atributos de Deus, de uma forma plena. O Deus onisciente reunirá o seu povo de todos os lugares. O Deus onipotente manifestará o seu poder, trazendo à vida aqueles que morreram e juntando aqueles que o servem de coração sincero, para juntos o encontro do Senhor nos ares. É por isso que a igreja é chamada de noiva, porque o arrebatamento é exatamente o selar desta noiva. Só para facilitar, Jerusalém, o povo hebreu era chamado de a esposa do Senhor, mas ela mesma, diz Jeremias, abandonou o seu amado e foi atrás de amantes de outros deuses. Agora, esse título é atribuído à igreja. A igreja no Novo Testamento é chamada de noiva do Cordeiro. E o selar desse casamento se dará no arrebatamento. É tão fascinante que quando a Bíblia fala sobre esse mistério, quando a Bíblia conta sobre esses detalhes, nós enxergamos algo glorioso. O noivo esperando a noiva, adornada, e como diz Tito, sem mancha e sem ruga, indo ao encontro do seu amado para viver os seus momentos de intimidade, quando os dois se tornam um só. A igreja junta de Cristo, Cristo junto da igreja. E sabe, algo mais podemos encontrar sobre isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo continua falando e suas passagens são fascinantes. No versículo 52 ele diz que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Novamente, nós temos o aspecto trombeta, o aspecto ressurreição e transformação. E ele diz, nós seremos transformados, os mortos ressuscitarão incorruptíveis quando a trombeta tocar. Mas sabe o que me chama a atenção? É a expressão inicial. Paulo diz que tudo isso acontecerá num momento. Algumas pessoas se prendem à expressão num abrir e fechar de olhos, dizendo que a volta de Cristo será num abrir e fechar de olhos. Mas não. A expressão num abrir e fechar de olhos serve apenas para remeter esta ideia. Quando o mundo abrir os olhos, o Mestre voltou. O arrebatamento será algo tão rápido, tão repentino, que a palavra não encontrou, a Bíblia não encontrou uma descrição para isso. É semelhante a João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. O arrebatamento será neste tempo, num momento, quando o mundo estiver desapercebido. Jesus diz isso em Mateus, quando os homens menos esperar, virá o vosso Salvador. Assim como o ladrão vem e rouba sem que as pessoas o percebam, o arrebatamento será surpreso, repentino e pegará muitos dormindo. Quando eles abrirem os olhos, o Senhor já voltou. Voltou para levar aqueles que o servem, voltou para levar aqueles que vivem uma vida renunciando dia após dia os prazeres dessa vida passageira, com a esperança de alcançarem o céu. E ao olharmos para o Apocalipse, nos chama a atenção alguns detalhes. João está falando a 7 igrejas da Ásia, e para essas igrejas sempre encerra com uma expressão, ao que vencer, ao que
vencer. O arrebatamento é para a igreja militante que está vencendo. Porque a igreja triunfante já venceu. Aguarda esse dia. Para você que está me ouvindo, talvez esteja questionando ou seja adepto de uma interpretação de que o arrebatamento não acontecerá. Nós passaremos pela grande tribulação. Bom, eu respeito sua linha de interpretação, mas eu queria ler um texto com você. E continua nas palavras de Paulo a Tessalonicenses. A igreja de Tessalônica estava ansiosa pelo arrebatamento. E no capítulo 2, ele vai começar dizendo assim, segundo Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião, nosso encontro com Ele, rogamos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis por epístola ou por palavras. Ele está dizendo, não percam esta fé. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que, olha o sinal, isto não acontecerá sem que antes venha, primeiro, apostasia, segundo, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse texto vai me revelar algumas coisas e eu quero pensar com você. Está dizendo que o arrebatamento há de acontecer, que devemos continuar esperando, mas duas coisas ele diz aqui, apostasia e filho da perdição. Se você continuar lendo esse texto, ele vai explicar quem é o filho da perdição. É aquele que se opõe contra Deus, contra toda espécie de culto, que quer profanar o santuário, está falando do anticristo. Ele se manifestará. Mas vamos continuar a leitura. O versículo de número 4 diz, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto do culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Por isso a expressão anticristo. Não é quem é contra Cristo, é quem quer ficar no lugar de Cristo. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando eu estava convosco? Agora, versículo 6, vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. Porque o mistério da injustiça opera, está atuando, somente a um que agora o detém, até que seja afastado, e então será revelado o iníquo. Há algo fascinante aqui. Aqui está dizendo que o filho da perdição já opera, que o anticristo já está atuando, mas há algo que o impede de se manifestar, que o impede de ser conhecido. E o texto diz, até que aquilo que o detém seja retirado. O que é que impede a manifestação do anticristo? O que é que impede esta palavra se cumprir? Talvez você tenha pensado que o que está impedindo a apostasia e o filho da perdição se manifestar seja o Espírito Santo. Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo não será retirado, porque mesmo na grande tribulação haverá salvação. João escreve no Apocalipse dizendo que viu uma multidão, e o anjo perguntou, de onde vieram? E ele respondeu, vieram da grande tribulação. Haverá a salvação dos judeus, haverá a salvação de muita gente. E quem convencerá esse povo? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo não será tirado. E se você não acredita que haverá salvação, as duas testemunhas estarão pregando. E quem os inspirará? O Espírito Santo. Então esse texto não fala do Espírito Santo. Eu vou ler de novo. Agora sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto, pois o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado, e então será revelado o iníquo. Sabe o que detém? O que impede o iníquo se manifestar? A igreja. Assim como Sodoma só foi destruída quando Ló saiu de lá, assim como a chuva só desceu quando Noé entrou na arca, o anticristo só se revelará quando a igreja for arrancada da terra. Quando a igreja for tirada daqui. Essa é a expressão. Quando a igreja que o detém for arrancada, então ele se revelará. Eu acredito que ele já está por aí. O mistério da injustiça já opera. A profanação já se propaga. Mas há algo que o impede. Mas esse algo vai ser removido. Eu creio que o arrebatamento está chegando. Quer você esteja preparado ou não, ele virá. E levará para si aqueles que estiverem prontos. Você está? Você está pronto para isso? Se você deseja continuar estudando conosco sobre essa série de estudo do arrebatamento,
Não perca o próximo vídeo. Toda semana, um vídeo novo. E na próxima semana, nós queremos falar sobre a grande tribulação. Como será? A igreja foi tirada e agora? Como o mundo ficará? Vem conosco. E se inscreve no nosso canal, para quando o nosso vídeo ser postado, você ser notificado de que está no ar e você poder acompanhar conosco. Qualquer dúvida, manda uma mensagem, entre em contato conosco. Eu sou o pastor Adriano Menezes e estou estudando a Bíblia com você. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.